Quero, antes de tudo, orar, né? Senhor, mais uma vez, Deus Todo-Poderoso, Santo, maravilhoso Deus, entrego a Ti, Senhor, esta ministração. Declaro, Senhor Deus, como sempre eu faço, que eu dependo unicamente do Senhor e que eu não espero nada de mim mesmo. Não atribuo a qualquer sabedoria pessoal, mas atribuo a Ti, Senhor, todo o fruto gerado por ela, em nome do Senhor Jesus. Toma toda a mente, todo o coração que aqui está nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria que os amados irmãos, se puderem, aqueles que puderem, ficassem em pé. Antes de nós ministrarmos a palavra, vamos fazer uma oração que eu gostaria que você repetisse comigo. Obrigado. É oração para desligamento da mente de todos os poderes malignos em nome de Jesus. Então eu gostaria que você, quando orasse, ou seja, quando repetisse em voz audível. Então diga comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo posse da espada da glória, pela palavra de Deus, e peço que seja lançada essa espada sobre a cabeça e todo o corpo, cortando as ligações, desligando totalmente as forças espirituais da maldade e outros espíritos que voluntária ou involuntariamente estão neste lugar. Os que estão longe manipulando estas vidas. Que a espada do Senhor passe sobre e ao redor de todo o corpo e da cabeça e de todos os meus irmãos aqui presentes e ausentes, de todos os pontos de contato que foram desenvolvidos para serem manipulados por estes seres das trevas. Queimamos agora, pelo poder do Espírito Santo, que é fogo consumidor, todos estes pontos de contato, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, estão amarrados todos os poderes das trevas que atuam nesta área. Lúcifer e seus companheiros, sem forças, sejam levados agora pelos anjos guerreiros que o Senhor Jesus determinar. Voltem para os lugares de onde saíram e não saiam sem a permissão dele, que é o Filho unigênito do Deus vivo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, Deus te abençoe. Hoje, ministração acerca de finanças. E declaramos que o objetivo é, acima de tudo, a santificação da igreja. A santificação da igreja sempre acontece pela palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é santificação, é viver uma vida abençoada conforme o Senhor nos ensina. E os textos que hoje vamos usar, vamos fazer dele o primeiro, Mateus 6, 25 a 34. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. Então diz a palavra do Senhor assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou haveis de comer, ou pelo que haveis de, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E ele faz uma pergunta: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? A ansiedade, né, é colocada aqui e o Senhor diz: não andeis cuidadosos, ansiosos por coisa alguma. Por que será que o Senhor falou essa palavra? Por que isto tem a ver com as finanças? A ansiedade, ela é motivo de muitas ministrações, né? Volta e meia se volta a este assunto com outros focos, né? Olhando ela de uma forma diferente. Mas hoje nós vamos olhar na questão financeira. A primeira coisa é que o próprio Senhor Jesus, ele dá uma ordem. E a ordem é: não andeis ansiosos ou cuidadosos de coisa alguma. E toda vez que a ansiedade ou os cuidados vêm ao nosso coração, nós transgredimos a palavra de Deus. Certamente o fruto disso não vai ser bom. Toda transgressão traz atrás de si um mal. Então o Senhor diz: olha, não andeis ansiosos. A ansiedade, ela é fruto de incredulidade. Ou seja, aquilo que Deus diz na sua palavra, eu não confio. Ele pode cuidar até dos outros, mas de mim não. Eu não sou bom o suficiente. E aqui nós perdemos muito. Porque quando existe a incredulidade e a transgressão, é um momento em que eu dou a liberdade ao espírito de Mamon entrar na minha vida. Eu já ministrei outras vezes aqui, disse que a ansiedade é porta aberta para que o inimigo entre. Muitas vezes já foi ministrado que nós lutamos, né? Lutamos não, e mesmo o Senhor nos ensina, a não lutar com o ser humano, mas lutar com os principados e as potestades. Nós temos lutas que não só, né, a gente luta nesse sentido, mas internamente, dentro de nós mesmos, muitas vezes temos lutas que nos deixam exaustos. E estas lutas, elas são, novamente digo, resultado de incredulidade, de achar que Deus não vai cumprir o que Ele diz. Então o Senhor, Ele pega nesta palavra, nesses pequenos poucos versos, Ele nos diz e mostra que as aves, elas não cegam, não fiam, não trabalham, não têm celeiros, e elas se alimentam. E o Senhor diz que Ele mesmo as alimenta. Este é o exemplo que Ele nos dá. E
Depois ele fala, olha, com todos os cuidados que você tem, com toda a sua luta, por acaso você consegue acrescentar à sua altura um côvado, que é isso aqui até aqui? Você consegue aumentar a tua estatura com todos esses cuidados? Ou seja, está dizendo assim, mas nem as pequenas coisas você não consegue fazer, quanto mais, né, cuidar da vida e ficar, né, achando que é você que vai conseguir suprir a sua necessidade. Ele diz, olha, a vida, o corpo, é muito mais valoroso do que esses animais, do que a erva do campo. Tem muito mais valor. Então vocês acham que eu cuidaria das ervas do campo, eu cuidaria das aves dos céus e não cuidaria de vocês que têm muito mais valor? Homens de pequena fé. Então essas perguntas ele faz para nos levar à meditação, para nos fazer refletir. O fato é muito simples. Quando há transgressão da palavra, há direito dado ao inimigo para agir na nossa vida. Cada desobediência tem o seu próprio demônio que a pessoa acaba recebendo. Neste caso aqui é Mamon. Mamon é aquele que domina na área financeira quando o crente, e eu digo especificamente o crente, porque os outros já estão nesse caminho sem luta nenhuma. Agora o crente, ele dá direito, dá liberdade ao inimigo para ter direito de agir na sua vida financeira. Então, quando há desobediência, ele entrega o direito. A tristeza maior é que não passa na nossa mente o que isso representa de verdade. Jesus, ele deu a sua vida para que não fosse assim. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos a liberdade de prosperar, de sermos gratos, cheios das bênçãos do Senhor. Mas as incertezas, a ansiedade, o não crer no Senhor, faz com que atos seguintes sejam praticados, dando liberdade ao inimigo para agir. Ou seja, eu penso uma coisa, duvido de Deus, por duvidar de Deus, eu vou me precaver do meu jeito. E aqui está o caminho para o afundamento. Então, não adianta a gente pegar e ir muito a fundo. Vou só ler estes últimos versos e dizer, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, como nos vestiremos. E ele diz, deste mesmo jeitinho, aquele pessoal que está no mundo, que não tem a mim, que não conhece a minha palavra, que não tem sido abençoados como os meus filhos têm, é deste jeito que eles pensam também. Eles pensam assim mesmo. Então ele diz, por todas estas coisas, os gentios procuram, ou seja, aqueles que vivem sem temor de Deus. Eles procuram as mesmas coisas. O problema sempre gira em torno de dinheiro. Toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. O teu negócio, o teu emprego, como já foi falado aqui na abertura, a promoção, a vida próspera, depende da vida com Deus. Então, verso 33, verso 32 no final, dê certo, vosso Pai Celestial. Dê certo, digam vocês agora, metade está distraída, eu sinto muito. 1, 2, 3, a partir do verso que eu parei, vamos lá. Repita, por favor.
Então a palavra do Senhor registra Deus como nosso Pai. E Ele não é um pai terreno. Todo pai quer dar ao seu filho o melhor, por mais ruim que seja. Deus não se compara com o ser humano. O ser humano é mau. Deus é bom. E Deus não apenas é bom, Ele é dono de tudo. E todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza pertence a Ele. Então o Deus que proveu, Pai, Ele se declara aqui Pai. Pai. Ele se declara como Pai. Então dê certo, vosso Pai. Não sabe que vocês precisam dessas coisas? Qual é o conselho que Ele dá? O conselho que Ele dá é o verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão. Então Ele está dizendo, olha, buscai o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Obediência à palavra. Buscai e obedecer à palavra de Deus. Buscai e obedecer ao Evangelho. Buscai e obedecer aquilo que meu Pai disse. Trilhai por este caminho. Se vocês buscarem este caminho, estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vamos ter que voltar para trás. Vamos ter que voltar para trás e pensar o seguinte: quando houve transgressão da palavra, quando não se creu nesta palavra, o que é que estamos fazendo senão estragando a possibilidade de sermos abençoados por Deus? Buscai primeiro o reino de Deus. Então buscai a obediência ao que eu estou falando. O que eu estou falando? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu, vosso Pai, sei muito bem as vossas necessidades, mais do que vocês. Então, se eu quebro essa palavra, eu tolho Deus de me abençoar. Sim ou não? Está aqui, ó. Buscai primeiro o reino de Deus. Ora, se eu desobedeci, andando ansioso, então não acontece a bênção. Eu impeço Deus de me abençoar, porque eu já transgredi antes. Eu já não acreditei nele. Então eu preciso lutar para conseguir as coisas do meu jeito. E aí outras transgressões se realizam. Confiança em Deus. É o que o Senhor está dizendo aqui. Eu sei que vocês são desobedientes. Agora, a desobediência de vocês tem preço. Você anda ansioso, poderia estar andando o quê? Em paz, tranquilo. Você poderia simplesmente colocar a sua mente para prosperar, para realizar alguma coisa interessante, para vir algum pensamento, alguma ideia fascinante. Mas ela não vem por quê? Porque existe preocupação, está impedindo. A mente está ocupada em pensar como fazer. Aqui vem a palavra e diz: como fazer? Como fazer? Buscar o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É obedecer a sua... 1, 2, 3, obedecer a sua... Quando eu obedeço a palavra de Deus, Deus reina na minha vida. Se eu não obedeço a palavra de Deus, Deus não reina. Então o Senhor, Ele me afirma aqui, olha só. Ele não está dizendo, talvez, se você me obedecer, talvez eu vá te ajudar. Talvez eu vá te abençoar. Ele não está dizendo isso. Ele está, como sempre, a sua palavra faz, nos dando a luz, ou o caminho que eu devo seguir para que aquilo que Ele está dizendo acontecer. Então o caminho que Ele diz aqui, buscar o reino. Buscar a obediência.
procurar conhecer a palavra e obedecê-la. Amém? Então, olha só, o que ele está dizendo aqui que eu preciso fazer? Primeiro ele vem, ele conta a história da erva, ele conta a história dos lírios, ele conta a história de Salomão, ele conta a história dos pássaros. E depois ele diz, olha, vocês estão preocupados com isso, esqueçam isso. Façam o que eu digo, sigam as minhas instruções. Busquem o reino de Deus, busquem a minha palavra, busquem obedecer aquilo que eu vos digo. E essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada dia tem um cuidado. Não andeis inquietos. A ansiedade é querer resolver hoje o dia de amanhã. Não tem como, né, criançada? Não dá. Como é que você vai poder já resolver ou ter o fruto do dia de amanhã, que ainda vai acontecer? Então o que o Senhor diz é, tira isso, descansa, espere em mim, busca o meu reino, e isto vos será acrescentado. Amém? Tem outro texto ainda que nós temos em Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Versos 13 a 34. Vamos dissecar o texto, né? Vamos apenas pegar aquilo que nos ajuda a entender a parte relacionada a finanças. Diz aqui o verso 13. O assunto é sobre um rico insensato. Disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então vamos pensar rapidamente, dizer o seguinte, o homem tinha uma herdade, ou seja, está se referindo a uma propriedade, não gigante, mas também não pequena. Vamos supor uma fazenda. Então uma fazenda frutificando abundantemente dá muito resultado. E então ele pega todo esse resultado e fala assim, isso não vai caber nos meus celeiros. Não tem como guardar tanta coisa nos meus celeiros. Mas ele fala, bem, vou arrumar uma solução, vou construir maiores do que estes. Muito bem. Pegou e fez isso. O Senhor então chama ele de louco. Porque hoje mesmo lhe pedirão a sua alma. Então, este texto, ele se enquadra
bem numa mensagem que nós trouxemos recentemente. Eu vou repetir parte dela para que você possa meditar. Nós, cristãos, fomos comprados com o sangue de Jesus. Nós não pertencemos a nós mesmos. Antes, diz a palavra, e assim era, nós pertencíamos ao reino das trevas. O fim da nossa vida era o inferno. Então Jesus, pela sua muito graça gigantesca, através do seu sangue nos comprou, nos tirou das trevas, tirou do reino, do domínio das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos comprou. Então a compra que Jesus fez, ele fez para ele, ou não? Sim ou não? Então ele nos comprou para ele. Então nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a ele. Então o Senhor, ele pega esta herdade para mostrar o seguinte: quem é que faz com que a terra produza em abundância? É o homem ou é Deus? Deus. Se fosse o homem, aquele celeiro tinha dado o que ele já tinha. Mas a terra dele foi abençoada por Deus e deu tanto que ele não tinha como guardar. Então foi Deus que o abençoou. Então vindo para nós, se nós que somos de Cristo, pertencemos a Ele, não somos nossos, não somos de nós mesmos, e temos ganho em abundância, nós devemos o quê? Entregar esse ganho a Ele. Então eu vou ler o verso, antes que fiquem, julguem mal a palavra. Verso 21. Assim é aquele que para si ajunta e não é rico para com Deus. Do que ele está falando? Ele está falando, olha, ele prefere ajuntar tesouros para ele, pensar nele. Aí você pode pegar o texto da abertura, você pode pegar o texto que foi ministrado, os dízimos, e juntar com este texto, e ver se não é a mesma coisa que o Senhor fala. Lá, o Senhor está falando em Ageu do quê? Que as pessoas preocupadas em quê? Nas coisas particulares. Mas não na sua casa, não na sua obra. Este aqui está dizendo o quê? A mesma coisa. Eu lhes dei as riquezas e ele pegou tudo para si e não quis ser rico para com Deus. Ou seja, não quis ofertar, não abençoou a obra de Deus. É isso que ele está dizendo. Ou eu estou errado? Eu devo estar errado pelo jeito. Você pode não gostar do que está ouvindo, mas isso aqui é a Bíblia, amados. Isso aqui é a palavra de Deus. Você é de Deus. Deus te comprou. E quem abençoa a tua vida é Deus. É Deus que te dá o que você ganha. E se você for rico para com Deus, Ele vai te dar mais ainda. Então nós estamos falando de alguma coisa que vai mudar a sua vida financeira. O que nós estamos trabalhando é para que a sua vida seja próspera. Mas para que haja prosperidade, há antes de tudo santidade. E a santidade, eu repito, é obedecer a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra de Deus, eu tenho a bênção de Deus. E Deus mostra nesta parábola que Ele é bom. E Ele abençoou esse homem, mesmo sabendo que esse homem não ia ser justo com ele. Ele dá primeiro, para depois ver o que você vai fazer. Então ele falou assim, olha, eu vou repetir o verso. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ele está dizendo, assim vai ser. Ou seja, aquele
que ajunta para si tesouros, ele vai embora sem nada. E o que ele ajuntou não é para ele. E ele poderia ter entregue boa parte na casa de Deus. E quando ele subisse, ter galardão lá no céu. Mas ele foi tolo. Então a palavra está dizendo o seguinte: não tinha olhos abertos. Tinha escamas nos olhos. Esqueceu-se de quem era. Esqueceu-se de quem lhe deu a riqueza. Queridos, quando você leva isso para os dons, é a mesma coisa. Quando Deus, quem é que te deu a capacitação? Não foi Deus? Meu Deus, está difícil. Não, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Isso aqui é palavra. Eu estava pensando o seguinte, queridos. Hoje eu estava pensando o seguinte: você quer ser querido do povo? Olha, é melhor você esperar eu terminar. Quer ser querido do povo? Não mexe no pecado deles. Deixa continuar pecando e passa a mão na cabeça, vai dar tudo certo. Aí você tem a amizade do povo. Mas eu não nasci para isso, eu nasci para pregar a palavra de Deus. Então aqui é o seguinte: se eu tenho um outro coração, Deus o sabe. Aquilo que eu fiz de errado tem um preço. Então tudo aquilo que a pessoa juntou, ela juntou e não pôde tomar posse. Qual era o plano desse homem? O plano desse homem é o que ele disse: oh, minha alma, você tem muitos bens agora, vai usufruir dele, vai se regalar. Deu errado. Ele morreu. Teve e não teve foi nada. Por que ele não teve nada? Porque Deus disse, mas Deus lhe disse: louco. Está escrito, não sou eu. Esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Ou seja, todo o trabalho não serviu para nada, porque você não tomou o uso dele. Aquilo que Deus me dá, eu devo pôr à disposição dele. Eu espero que você tenha entendido. A ansiedade pode ser a raiz da avareza e o caminho para a entrada de Mamon. Não dá para servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus com aquilo que Ele me deu, eu vou repetir, ou eu sirvo a Deus com aquilo que Ele me deu, ou Mamon assumiu o controle. Quem dá a bênção é Deus. Quem faz você prosperar é Deus. E Deus quer que você viva uma vida abundante. Não uma vidinha qualquer. Uma vida abundante. Ele não quer que você viva na miséria, mas Ele quer que você creia nele. Então, quando eu duvido dele, na hora, Satanás entrou. Demônio chamado Mamon, especialista em trabalhar na área financeira, entra. E aí, se você for perguntar nos dias de hoje, a maioria das pessoas tem ansiedade. Falta de crer em Deus. Transgressão dessa palavra não prospera. E o que nós estamos trabalhando é santificação, para que a igreja receba as bênçãos de Deus e esta própria igreja como um povo, como corpo, seja abençoada também.
Agora, quem deu as capacitações, seja de dons, seja de inteligência, seja de sabedoria, seja no campo, seja na clientela, seja no que for, é a bênção que veio de Deus. Então, se eu sou abençoado por Deus, eu devo observar este verso. Assim é aquele para que, aquele que ajunta tesouros para si e não é rico para com Deus, esse deu o coração dele a Mamon. Deixou Mamon entrar. Ele vai destruir a sua riqueza. Você não vai tomar proveito dela. A riqueza, ela tem como objetivo produzir a condição da pessoa usufruir de deleites. Deleites. E esses deleites você vai encontrar em Tiago. Nós não vamos entrar nisso agora. Um desses deleites é o espírito de luxúria. Entenda, Mamon tem outros demônios trabalhando para ajudá-lo. O espírito da luxúria é um deles. Então eu vou ler algo que eu vou antes dizer para você. Esse tipo de ansiedade, esse tipo de incredulidade, esse tipo de medo leva a pessoa ao cúmulo de roubar a Deus. Vou dizer para vocês sobre este sujeito aqui, o da luxúria. Vou repetir o que eu já disse. O que nós vamos ler daqui em frente, ou em diante, é fruto de um trabalho de duas mulheres, duas irmãs, que estavam fazendo uma obra justamente sobre vaidade, que também faz parte da luxúria. E Deus permitiu este relato como resposta de oração no dia 18/11/91. As irmãs chamam-se Magnólia e Mático, não sei se ainda estão vivas. Às 9h da manhã de domingo, este demônio foi obrigado por Deus a responder a verdade. Então agora eu vou dizer para vocês o nome dele e etc. Então vamos lá. Espírito de luxúria. Então quem guarda dinheiro para si ou para as coisinhas, né, para fazer as suas vontades, dá direito a esse demônio de agir. Então ele chama Narciso também, que é aquele que se acha muito bonito, Limael, ou Deus do luxo. Ele é classificado como anjo caído. Estava lá no céu, na desobediência de Satanás, ele caiu junto. Era um príncipe. O superior hierárquico dele é Abu-de-Maleque, príncipe da Pérsia. Você pode olhar a Bíblia quando você lê o livro de Daniel, é este príncipe aqui, que não permitiu a vinda. Biblicamente, pecado de luxúria, prazeres carnais, lascívia e sensualidade trabalham juntos. Então depois tem os textos, não vai dar para entrar nisso agora. Tem Jeremias, Ezequiel, 2 Pedro, Apocalipse, tal. Qual que é a função dele? Sou atormentador e estou em toda a terra. Sou responsável pela morte dos que ostentam o luxo. Coloco na alma o gosto pelo desvario, ou seja, demência ou loucura. Sou meticuloso e forte. Sou responsável pelo sofrimento em querer as coisas e não conseguir. Porque ele deu legalidade, ele entrou, a pessoa deseja mais e não consegue. Aí ela entra nessa aflição.
Atua em todas as camadas sociais, em todos os tipos de pessoas. Inicio muito cedo, assim que a pessoa começa a pensar por si só. Aos miseráveis, eu ataco com dores e sofrimentos, desejo de querer o que os ricos têm e não podem ter. É uma tortura da alma. Aos ricos eu torturo com a minha potente mão, levando-a à morte e a matar as pessoas. A classe média eu desprezo, mas levo na dor e no luxo dos desejos, vontades de obter coisas que nem sempre podem ter. Milhões e milhões de pessoas estão assim, querem e não podem ter. Eu exponho a um mundo de torturas por causa de coisas. Atuo com mais força no Brasil porque eles têm idolatria por tudo, como televisão, rádio, músicas, esportes, religiosidade, som e etc. Da aparência e a mania de querer parecer mais esbelto, cuida da baixa caloria. Tudo hoje em dia é diet. Tenho responsabilidade com todas as pessoas, principalmente com os que são fracos da ideia. Aqueles que não sabem o que querem, os que não têm uma direção certa. Também ministro junto àqueles que devotam os santos, ou seja, idolatria. Ele pergunta, o que é a luxúria para você? Ele respondeu, luxúria é se apegar em coisas que não precisa, sejam condições menores a maiores. Os homens passaram a adorar mais as coisas que o cercam do que a ele, Deus. A nova idolatria é o microchips, que envolve todo tipo de coisas, celulares, essas coisas todas. Toda mania é um comportamento obsessivo. Digo um mistério para as senhoras, está falando com elas. Trago uma paz que não é paz. Trago conforto que não é conforto. Trago luz que não é luz. Sacio a sede que não mata a sede. Levo o homem ao suicídio porque ele quer e quer. Portanto, levo ao desespero, a traições, a torturar e até a matar. Elas perguntaram, você é Mamão, o Deus da riqueza? Eu sou um dos aspectos de Mamon. Ele era espírito de luxúria. Eu não controlo o ouro, mas uso o ouro. Sou filho da prodigalidade, ou seja, esbanjador liberal. No terceiro milênio, o reino de Cristo, homens dissipadores não entrarão, somente aqueles que não darão valor às coisas da maneira que elas são feitas. Eu ataco a todos, os jovens, os velhos, as crianças. Levam a roubos, furtos, assaltos, desde um tênis. Ponho um desejo tão grande nas pessoas que elas são incapazes de suportar. Como você ataca os cristãos? Ataca os cristãos quando eles permitem. Como você retém o dinheiro dos cristãos? Eu os ensino a gastá-lo. Sou o elo que habita nos confins da alma da pessoa. Sou sempre suportável no começo, até que a pessoa não suporta mais. Nisso se resume a minha obra. Sou insaciável, melhor dizer, aquele que tem tudo e não tem nada. Sou o senhor dos apostadores, como o jogo do bicho e outros. Também das fantasias sexuais, da lascívia e do conforto. Sou mercadejante, ou seja, negociante. Ao ferir proveito ou lucro ilícito, como, por exemplo, tráfico. Sou representante de um mundo lascivo, que se manifesta, a luxúria e a sensualidade. Mas moro também nas pessoas simples. Represento o mal no homem sem autocontrole e disciplina. Logo vocês me virão mais e mais poder. Um matará o outro por minha causa na frente de todo mundo. Não haverá mais freio, pois sou o chefe das barbáries, ou selvageria.
opera junto com a concupiscência, a cobiça, a malícia e a lascívia. Aqui são outros demônios que têm a liderança disso. Eu também, o devorador, roubo as primícias do seu senhor. Consumo o que ele deixa para a pessoa. Não deixo prosperar. Que é entregar a Jesus o que é dele, né? Ele disse que tem influência no Japão somente sobre os miliardários e também representa a graça real como representativo da beleza. Influencia as pessoas vaidosas, diz também ser lobo, o que rouba, fogo, porque consome tudo, gafanhoto com cabeça de lobo, chamado Quebete. Qual a aparência dele? Tem a aparência de uma ave despenada, tipo pelicano, desajeitado com cara de velho, com trejeitos de homossexualidade. É reconhecido por Narciso por causa da lenda grega que diz que era filho do deus Cefiso e de uma ninfa. O restante não tem importância. Então, aqui é para que vocês entendam, fique mais claro como é que se dá direito ao inimigo entrar vamos dizer assim, em áreas da nossa vida. Neste caso, finanças. Então, este demônio entra. Vocês viram que ele relatou. E nem foi o mamão, foi o espírito da luxúria. Então, queridos, quando o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não cuideis, né, não fiqueis com muitos cuidados, que é o que tem afetado as pessoas no dia de hoje. Quando é ela a pessoa que acha que vai fazer com que aquilo que ela precisa vai acontecer. Não é. Você está tirando a glória de Deus. Isso só para não dar graças a Deus. E isso o que é? Orgulho. Eu não preciso de Deus, eu mesmo me resolvo. Ou tolice, como este louco que recolheu toda essa riqueza e não pôde botar a mão nela. Não pôde usufruir dela, que é mais condizente com a parábola. Então, queridos, queremos consertar a vida financeira. Você quer prosperar? Eu vou dizer uma coisa, não tem outra forma de prosperar a não ser seguir o que o Senhor Deus nos ensina. Se eu quero a salvação e creio que Ele me dá a salvação, por que é que eu não creio na outra palavra que Ele diz? A salvação eu recebo, mas o resto eu não quero? Não, queridos, ou é Deus por inteiro, ou estamos com problemas. Você está entendendo? Então isto é o quê? Volto a repetir. Santidade. Primeiro santidade, depois a própria prosperidade. E, como fruto disso, a paz. Mas qual é o conselho que eu recebi de Deus? Buscar a obediência ao seu reino. Amém? Então o Senhor é que está te dizendo, você quer prosperar? Você quer isto que você está buscando? Você está perdendo seu tempo. Claramente, ele deixa isso muito claro. Você está perdendo seu tempo. Se você buscar o reino, eu vou te dar. Quer prosperar? Quer ter um emprego melhor? Quer ter uma renda melhor? Espere em Deus. Faça o que diz a palavra de Deus. Ore. Leia a palavra. Seja fiel com o Senhor. Seja abençoador da obra de Deus. Ele vai te dar. Ou ele passou a mentir, a te enganar? Será que ele passou a te enganar? Então, queridos, o conselho do Senhor está dado. Precisamos andar na sua palavra. Ansiedade
é querer caminhar por dois caminhos ao mesmo tempo, por um e por outro. E isso entra em loucura, porque não é possível.